Oi, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para tratar de mais um assunto relacionado com a palavra de Deus e hoje eu gostaria de falar de um assunto bastante falado, bastante pregado, principalmente nesse tempo de quaresma, nesse tempo que o mundo tradicional, no mundo tradicional fala da paixão, da morte do Senhor Jesus, fala do tempo que ele ficou na tumba, fala do tempo da ressurreição. Então, eu digo mundo tradicional, meu irmão e minha irmã, porque a data exata, o mês, o ano, exatos que aconteceu esse episódio na vida do Senhor, episódio esse que afetou a vida de todo ser humano que já pisou na face da terra, essa data exata, esse dia exato, esse mês exato, ninguém sabe. Mas o mundo tradicional escolheu uma data, ou escolheu um determinado período para comemorar isso que eles chamam como é que eu diria, o período da quaresma, a, a Semana Santa, digamos assim. Então, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o sacrifício do Senhor Jesus, não é isso? Do significado daquela morte muito cruel, por sinal, daquele tempo que ele ficou parado na tumba e da ressurreição. Meu irmão, minha irmã, vamos começar lá em Gênesis. Deus criou o homem perfeito, com uma grande liberdade, com uma grande alegria, com tudo o que ele precisava. Mas o homem se envolveu por caminhos que veio a desagradar a Deus ao comer daquela fruta que lhe foi oferecido através da esposa, e a esposa, por sua vez, também, essa fruta foi oferecida a ela através da serpente. Então, meu irmão e minha irmã, não vamos entrar aqui no mérito da questão de que fruta realmente era essa, porque não é essa a questão. Estamos aqui querendo falar da primeira transgressão essa que abriu a porta para todo o sofrimento, todo o mal que a raça humana tem experimentado. Mas então, meu irmão e minha irmã, junto com essa transgressão, veio a vergonha, veio a humilhação, e o homem e a sua esposa, o nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, nosso pai Adão, nossa mãe Eva, se sentiram envergonhados e foram se esconder, como se alguém pudesse esconder dos olhos de Deus, não é isso? Porque a Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas, ainda que eu descesse no mais profundo oceano, Deus lá estaria. Ainda que eu subisse nas mais altas alturas, Deus lá estaria. Meu irmão e minha irmã, isso para alguém pode ser apavorante. Mas para um homem, para uma mulher que ama a presença de Deus na vida dele, isso é algo maravilhoso. Porque ele sabe que ele não consegue dar um único passo sem a presença de Deus e sem a proteção de Deus na sua vida. Mas então, meu irmão e minha irmã, esse ser humano achando que podia esconder da presença de Deus, e Deus desceu para procurar o homem, que é próprio dele tomar a iniciativa, veio procurar. E o homem disse, estava envergonhado, porque estava nu e procurei me esconder. E Deus disse, quem foi que te fez ver que estava nu? Ele disse, a mulher, Senhor, me deu da fruta e eu comi, como já dissemos antes, né? E a mulher, por sua vez, também atribuiu a culpa à serpente. Meu irmão, minha irmã, é típico do ser humano, se for pego em erro, tentar atribuir a sua culpa a alguém. Raramente algum ser humano abre o seu coração e admite que vai dizer, não, realmente eu errei. Me deu uma nova chance, me deu uma chance de mudar, mas eu estou errado. A minha atitude não foi correta, eu não agi correto. Raramente existe alguém que age dessa maneira. Mas então, meu irmão, minha irmã, Deus não se deixou levar pela conversa do homem, nem pela conversa da mulher, e atribuiu consequências. Ao homem disse, com o suor do teu rosto comerás do teu pão.
lavrarás a terra, trabalharás arduamente, a terra vai produzir espinhos, abrolhos e etc. E você vai comer do suor da fadiga, digamos assim. E para a mulher ele disse: multiplicarei as tuas dores, em dor dará luz aos teus filhos. E meu irmão, minha irmã, nós homens não sabemos muito o que é isso. Nós homens não temos noção do que é a dor de trazer uma criança ao mundo. É lógico que tem alguns homens que respeitam essa dor na mulher, que tem um profundo respeito por essa dor que a sua companheira passa. Mas nós não temos noção do que é essa dor. Então, Deus disse para a mulher que em dores ela daria luz aos seus filhos. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Vou colocar meu óculos, que a minha visão não está lá essas coisas. Deixa eu colocar meu óculos aqui. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, meu irmão, minha irmã, vou continuar com óculos, que eu vou estar lendo mais algumas coisas aqui. Eu vou precisar de uma visão melhorada, né? Então, e Adão disse: portanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirás, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Mas vamos lá, voltando aqui um pouquinho aqui, ao versículo 15, que eu acabei pulando esse assunto. Eu gostaria de falar aqui da grande promessa, meu irmão e minha irmã, porque apresentei para vocês aqui um quadro horrível. A terra sendo amaldiçoada por causa da atitude dos nossos primeiros pais. Mas, meu irmão e minha irmã, talvez a gente é levado a botar a culpa do que nós passamos nos nossos primeiros pais, mas não é bem assim. Porque todos nós temos uma parcela de culpa, mas a promessa que eu vou trazer aqui é abrangente a todos nós. Gênesis 3, versículo 15, que diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirás a cabeça. Deus falando para a mulher com relação à semente falando para a serpente, aliás, com relação à semente da mulher. E falando para a serpente: tu lhe ferirás o calcanhar. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de falar para vocês sobre essa grande promessa aqui. Lá no Gênesis já estava falando desse ser que viria, desse ser que estaria entre nós, que caminharia entre nós, que viveria entre nós. Esse ser chamado Jesus, que através de Maria nasceria e caminharia entre nós. Ele seria 100% Deus e 100% homem. É algo difícil de entender, meu irmão e minha irmã. Mas só sendo 100% Deus e 100% homem, ele poderia ser o nosso mediador. Porque ele conheceria todas as nossas dores e poderia compadecer-se de nós. Então, meu irmão e minha irmã, lá em João 3, versículo 16, deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês. Vamos deixar a Bíblia falar, né? Estamos em casa, estamos diante da Bíblia aqui, então vamos deixar a Bíblia falar por nós. É muito bom, meu irmão, lermos a Bíblia. É uma forma de abençoar a nossa vida, a nossa casa. Isso é algo maravilhoso. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler mais um pouquinho. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu irmão, minha irmã, esse sacrifício, Jesus morrer na cruz do Calvário, é o único meio pelo qual nós temos a condição de ter uma ligação íntima com Deus novamente. Uma ligação de filho e pai e ter Deus como nosso pai. E Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Meu irmão, minha irmã, às vezes a pessoa fala, não, Deus vai me dar o que eu mereço. Meu irmão, minha irmã, misericórdia, meu irmão. Misericórdia, minha irmã. Se Deus der para mim o que eu mereço, não vou nem falar de você não, deixa eu falar de mim aqui agora. Se Deus der para mim o que eu mereço, eu nem estaria aqui. Estaria morto no inferno, sendo consumido com as chamas do inferno. Meu irmão, minha irmã, porque o meu merecimento diante de Deus é zero. Meu merecimento diante de Deus é inferno. Eu só tenho alguma chance diante de Deus, só tenho alguma chance de se achegar diante de Deus e colocar a minha vida diante de Deus, colocar as minhas necessidades diante de Deus, a partir desse sacrifício, meu irmão. A partir desse sacrifício, minha irmã, que esse sacrifício é algo tão grande, que é capaz de salvar toda a raça humana. Eu já disse isso em vídeos anteriores, em assuntos anteriores, mas eu quero deixar isso bem enfatizado, bater bem o martelo aqui. Esse sacrifício é algo tão grande, esse preço é algo tão grande, que dá para salvar toda a raça humana, desde Adão, desde Eva, até o último ser humano que vai pisar sobre essa terra. E é algo grandioso. Infelizmente, nós sabemos que nem todos conseguem crer, conseguem entregar sua vida ao Senhor, conseguem descansar na promessa do Senhor, conseguem crer nesse preço pago, da maneira que foi paga, consegue colocar a sua vida diante do Senhor, crer nesse sacrifício, da maneira que tem que ser. Então nem todos conseguem ter a sua salvação. Mas meu irmão, minha irmã, isso é algo tão grandioso que dá para salvar toda a raça humana. E você, meu irmão, minha irmã, que creu nesse sacrifício, que colocou a sua vida diante do Senhor, que se entregou com fé, como um filho confia no pai. Vamos dizer um filho criança, porque um filho, quando ele começa a crescer, ele começa a questionar o seu pai, começa a achar que o pai já não sabe tanto e coisas do tipo. Mas uma criancinha, um filho ainda na sua tenra idade, ele confia integralmente no seu pai. Se o seu pai coloca ele sobre o muro e diz, pula meu filho, esse filho não vai fazer pergunta, simplesmente ele vai pular. Se o pai diz para esse filho, meu filho, aqui, papai está segurando a sua mão, vamos andar. O filho vai simplesmente andar, não vai discutir com o pai, não vai perguntar se o pai é forte o suficiente para assegurá-lo. Então, meu irmão, minha irmã, se nós conseguirmos se achegar a Deus, confiar nele, com a fé simples de uma criança, ele fará algo incrível na nossa vida. É bem verdade que muitas vezes a nossa fé vai ser testada, você vai chorar, você vai sofrer, porque Deus vai te colocar no deserto, porque é lá no deserto onde a sua fé é provada. Lá no deserto é onde ele vai testar você. Mas ele vai testar você não é para que ele venha saber da sua fé, não, porque ele sabe da sua fé. Ele conhece você de uma forma que você próprio não se conhece.
mas Ele vai te colocar no deserto, meu irmão, minha irmã, para que você e eu venhamos a nos conhecer melhor, venhamos a confiar mais na fé que nós temos, saber um pouco mais, ou saber bem mais o tamanho da nossa fé, e assim nós possamos a caminhar e ser muito mais felizes diante dele. Eu gostaria de terminar esse vídeo cantando um louvor. Meu instrumento está aqui, um momentinho. Eu deveria ter estado com meu instrumento já de uma vez, mas eu acabei me entusiasmando e pegando o celular e esquecendo o instrumento ali, mas estava pertinho. Eu vou terminar esse assunto, esse vídeo, cantando esse louvor que fala justamente sobre esse sacrifício que chama-se Alto Preço. É um louvor que Deus tem me dado e eu tenho usado para glorificar o nome do Senhor. Um alto preço pagasse ali no Calvário para salvar o pobre do pecador. Com muito amor derramou seu sangue santo. Glórias a ti, aleluias, meu Senhor. Sem esse sangue não existe a saída, porque a ponte havia sido quebrada. A raça humana nas mãos do sequestrador, cega e nua, triste e desesperada. A raça humana nas mãos do sequestrador, cega e nua, triste e desesperada. Deixou no céu a honra e os louvores, sendo Ele Deus, a si mesmo aniquilou. Teve cansaço, teve fome, teve frio, por tudo que hoje nós passamos, Ele passou. Ele é o amigo que entende o que sofremos, nosso perfeito e amado Salvador. Com gratidão vai aqui teu servo eleito, sempre cantando sua bondade, Senhor. Com gratidão vai aqui teu servo eleito, sempre cantando sua bondade, Senhor. Meu irmão, minha irmã querida, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus me abençoe também e que nós possamos nos apegar nesse sacrifício, possamos nos descansar nesse sacrifício, nesse preço pago, esse altíssimo preço, meu irmão, minha irmã, e que nós venhamos a ser felizes, sem reservas no Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, hoje e sempre. Amém.